Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou gravar um videozinho aqui agora com uma opinião que muita gente não vai gostar, vai ser polêmica. Apesar de que eu não concordo com essa coisa de polêmica, não existe polêmica. O que existem são opiniões diferentes e que todas elas têm que ser devidamente respeitadas. Mas, infelizmente, tem fãs que se consideram praticamente os criadores, os donos da marca, ou os criadores dos personagens, aquela coisa. Então sempre vai haver algum tipo de polêmica, né? Bom, vamos em frente. Eu quero gravar um vídeo aqui, dizendo por que é que eu não gosto de X-Men. Tá? É um grupo que tem uma fama extraordinária, é um dos grupos mais antigos da Marvel, né? 1963, se eu não me engano, os X-Men foram criados, tal. Então tem uma legião enorme de fãs e alguns que passaram já do fã, viraram fanáticos. Mas independente desses, que não vão concordar com a minha opinião, eu tenho que dizer para vocês por que é que eu não gosto e praticamente eu não leio X-Men. Não leio mesmo, infelizmente não dá para ler. E o motivo se resume basicamente numa frase: tem mutante demais. É um inferno você gostar de um grupo que não tem limite, que não tem uma composição, que não dá para você apreciar da maneira adequada, porque você não consegue nem se identificar com os personagens. É um festival de mutantes que são rasos, que todos se parecem um pouco, até nos poderes, quanto mais na personalidade. Personalidades extremamente rasas, que não têm perspectivas, que não têm profundidade. É muito chato. O universo dos mutantes da Marvel é extremamente chato. Bem diferente daquele de quando ele foi criado, lá em 1960, nos anos 60, pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, né? Aquela primeira equipe que foi bem legal, foi bem interessante, depois ficou um pouco esgotada, porque os tempos mudaram e aqueles X-Men tão puros, tão inocentes, tão magnânimos, tão benevolentes, que suportavam absolutamente tudo, chegou e se exauriu, se esgotou. Mas aquela primeira equipe tinha um charme muito grande, tinha um estilo muito próprio, tinha personalidades bem definidas, tá? Tanto é que a maior parte deles continua em atividade até hoje, todos eles, né? O Cíclope, o Anjo, o Fera, a Garota Marvel, o Homem de Gelo, todos eles continuam por aí. E aí, em 75, necessariamente fizeram aquela reformulação maravilhosa para aquela segunda equipe que realmente marcou demais toda a infância de quase todo mundo. Se aquela primeira equipe estava um pouco esgotada, fizeram muito bem o Chris Claremont, né? No primeiro momento, depois o John Byrne, e fazer aquela reformulação que ficou incrível. Aproveitaram o Cíclope, que eles acharam que era importante manter aquela liderança, e trouxeram todos aqueles personagens novos com muito mais raiva, com muito mais revolta, com muito mais, né, e em personagens que atendiam àquela questão que hoje em dia se fala tanto, né, a inclusão. Nossa, X-Men nos anos 70, 75 já fazia inclusão, gente. Cada um dos X-Men de 75, Wolverine, a Tempestade, Colossus, Noturno, tinha até o Índio, né? Aquele índio americano. Eu acho que eu estou esquecendo alguém, né? Não sei quem é que eu estou esquecendo aqui agora. Bom, mas enfim, 5 personagens de nacionalidade. Não falei, né? 5 personagens de 5 nacionalidades completamente diferentes. Já era um trabalho incrível de inclusão, né? De raças diferentes. Que coisa maravilhosa. Aquilo foi sensacional. Foi sensacional. Personagens que ganharam densidade, que ganharam personalidade própria, que foi um trabalho fantástico. Tá aqui, ó. É uma coleção inestimável. Tá aqui. Magneto triunfa. Olha que espetáculo isso aqui. Chris Claremont e John Byrne. Nossa, até hoje isso é muito bom de ler, de reler. Felizmente a Panini lançou essa edição muito bacana aqui em capa dura do Magneto Triunfa,
com um dos volumes, né, dessa fase com o John Byrne e com o Chris Claremont. Depois tem a famosa saga da Fênix Negra, continua essa equipe maravilhosa, Claremont e Byrne, outra edição bacana da Panini. E também dessa fase é um clássico, um tremendo clássico, que é Dias de um Futuro Esquecido, que gerou até o filme. É base para filme dos X-Men, Claremont e Byrne. A melhor fase dos X-Men até hoje, a melhor fase. Depois disso, praticamente nada ficou muito bom em X-Men. Praticamente nada. Praticamente nada. Nem a fase cultuada do Jim Lee. Eu sei, o Jim Lee é um grande artista, se destacou fazendo X-Men e foi uma fase boa, inclusive quando o Claremont voltou. Ficou Claremont e Byrne. Mas o Claremont já não estava na mesma pegada dessa fase aqui com o Byrne, né? Então, mesmo essa fase do final dos anos 80, início dos anos 90, não é tão boa quanto aquela ali. É boa. Dá para legal. Agora, depois disso, meu amigo, anos 90, início dos anos 2000, tudo que foi feito de X-Men foi horrível. Foi multiplicar X-Men, foi multiplicar mutante. Tinha mutante de tudo quanto é jeito, com os poderes completamente bobocas, chatos, e só para vender revista. Chegamos ao ponto nos anos 90, quando eu parei de ler X-Men, porque eu lia X-Men até a época do Jim Lee. Depois eu parei, porque chegaram a ser 8 títulos de X-Men e todos eles entrelaçados. Então você era obrigado praticamente a ler 8 títulos para entender o que estava acontecendo na história. E nesse meio tempo entrava um monte de artista ruim, péssimo. Então, por causa da arte do Jim Lee e do Mark Silvestre, você tinha que aturar uma lixarada, inclusive Rob Liefeld, que ninguém merece Rob Liefeld, pelo amor de Deus, que criou um X-Force exclusivamente para satisfazer o ego dele. Então ele copiou personagens dos X-Men já tradicionais, clássicos, e criou aquele X-Force que era de uma medíocre. Primeiro, o traço dele que é horrível. Eu detesto Rob Liefeld. Mas independente disso, as histórias eram ridículas, muito ruins. E você, para entender o que estava acontecendo no universo dos X-Men, você tinha que comprar e ler 8 títulos. E isso praticamente não mudou ao longo dos últimos 30 anos. É um festival de X-Men insuportável. Personagens rasos, personagens sem menor conexão com a realidade, personagens sem densidade, sem facetas. Enquanto que aquelas duas equipes, você pode dizer, né, incluindo aí a Vampira, né, porque a Vampira tem uma pegada legal, né? A Vampira, ela entrou um pouquinho depois, mas ela entrou muito bem na história. Então ali você ainda tem um grupo de, vamos botar aí uns 15, com boa vontade, uns 15 mutantes que valem a pena você seguir. Acontece que não é essa a realidade. Aí você chega, aí tem um bom momento em 2004, mais ou menos, que é Dinastia M. Mas o que Dinastia M fez exatamente, gente? Eliminou mutantes. Eu acho que esse é um dos motivos de eu gostar tanto de Dinastia M e de algumas coisas que vieram logo depois de Dinastia M, algumas consequências de Dinastia M. Por quê? Acabou com mais da metade daquela mutantada toda, horrorosa, dispensável, inútil. Mas acontece que o comércio sempre manda mais alto, né? Vender revista é sempre mais importante. E aí, infelizmente, vem essa fase aqui as maiores sagas dos X-Men. Meu Deus do céu, isso aqui tem que ser lido, escolhido com muita calma, com muita tranquilidade, com muito bom senso. Por quê? A maior parte disso aqui é uma porcaria. É muito ruim. Esse Nação X aqui, eu ainda acho relativamente bom, porque tem algumas artes aqui muito boas. Por exemplo, já começa aqui pelo Alan Davis aqui na capa. Mas tem o Greg Land também, que é ótimo, sensacional. Então essa edição aqui eu ainda mantenho na coleção, porque tem alguns artistas que eu gosto muito. Se você pegar aqui no Segundo Advento, novamente, você tem alguns artistas que eu acho muito bons, mas continua aquela marca de uma enxurrada de mutantes brigando contra outros mutantes. É mutante contra mutante o tempo inteiro. A humanidade não interessa a mínima. É uma porcariada. Aí você tem também essa daqui, que também vale a pena, porque tem alguns artistas muito bons, X-Men e Vingadores, Utopia. É legalzinho, vale a pena. Agora, você tem, às vezes, erros crassos, como é o caso de Necrosha. Necrosha é segunda linha do que já é ruim, do que já é fraco.
Por quê? É só aquele festival de mutante o tempo todo, lutando contra mutante e enchendo o saco. Tá bom, gente? Então, basicamente, eu fiz aqui uma explicação de por que é que eu detesto o X-Men hoje em dia. Realmente eu acho muito ruim. Só vale quando alguns artistas muito bons, alguns desenhistas muito talentosos, desenham X-Men. Mas as histórias, meu amigo, pararam lá em John Byrne e Chris Claremont nos anos 80. Até a próxima.